já trazendo para vocês aí todas essas repercussões. E falando dessa movimentação pré-eleitoral, já, né, todo mundo quase que já se sentindo ali um pouco no segundo semestre já. E a gente tem, então, também uma movimentação por parte do PT, do Partido dos Trabalhadores. Neste final de semana, especificamente neste domingo, aconteceu a eleição para a presidência do PT, só que ela depois acabou sendo suspensa. Não tivemos o resultado porque uma das integrantes do partido acionou a justiça. E sobre isso eu vou conversar com a minha colega Paola Cuenca, que está acompanhando essa movimentação, esse imbróglio que acabou, então, suspendendo essa eleição do partido. Paola, muito boa tarde a você. Conta pra gente como é que está essa situação. Boa tarde para você também, Suane, para quem está nos acompanhando. De fato, a gente não teve um resultado por conta de um impasse que aconteceu no estado de Minas Gerais. Isso porque uma das possíveis candidatas, Dandara Tonatsim, havia tido a candidatura dela ali para o Diretório Estadual de Minas Gerais impugnada porque ela teria ainda uma dívida junto com o partido de contribuições que não estava ali acertada. Acontece que ela conseguiu uma decisão judicial mostrando que ela havia sim pago, mas houve um problema bancário, não teve ainda, de fato, a compensação ali para o PT, então ela poderia, de fato, se candidatar para esse diretório estadual. Diante dessa situação, de uma decisão judicial ainda no sábado à noite, as eleições para o diretório estadual ali de Minas Gerais e, por consequência, as votações que aconteceriam em Minas, para também definir qual seria esse novo presidente do PT nas eleições dos mineiros, acabou sendo suspensa. Ainda não tem uma data para ocorrer o pleito ali em Minas Gerais. Os outros estados fizeram sim as votações, tiveram a contabilização dos votos por meio dos filiados ao partido para definir tanto os diretórios ali locais quanto também quem seria esse novo presidente do PT, mas de fato o resultado ele ainda está parado porque se espera a realização do pleito em Minas Gerais, que é inclusive uma parte ali muito grande desse eleitorado interno do Partido dos Trabalhadores, cerca de 10% dos filiados estão ali concentrados, então são votos também, claro, relevantes, assim como de outros estados, para ter a definição de quem seria esse próximo presidente do Partido dos Trabalhadores pelos próximos 4 anos. E com isso a gente ainda está ali na espera. Nessa terça-feira, o pessoal aqui em Brasília, o do Diretório Nacional, vai se reunir para debater como que vão resolver essa situação de Minas Gerais. Quando vai ser realizada a nova eleição, a votação de fato acontece ali em Minas, para ter a finalização de todo esse processo de definição interna do partido. Isso também por uma preocupação de datas deles, para definição de quais vão ser as composições das secretarias de cada diretório, como que vai ficar a questão da posse, que já estava marcada para acontecer, do novo presidente, ainda no começo de agosto, aqui em Brasília, a possibilidade de um segundo turno, que já estava agendada para o dia 20, enfim, vão debater amanhã como resolver esse impasse interno. Mas é importante a gente falar sobre o quanto essa questão da escolha do novo presidente do Partido dos Trabalhadores é importante sobre as eleições que era o que você estava puxando, né, Suane? Eu sei que às vezes pode parecer um debate ainda muito adiantado, já que as eleições vão acontecer em outubro de 2026, mas é o novo presidente do Partido dos Trabalhadores que pode dar o tom de como o partido, a legenda, vai fechar as alianças junto com outros partidos para definir a campanha do presidente Lula para uma possível reeleição. Então, como a gente tem ali os 4 candidatos à presidência do PT, a gente tem perfis diferentes. Então, Edinho Silva, que foi o prefeito de Araraquara, que é inclusive o favorito ali do presidente Lula, que tem uma visão de fechar também alianças com outros partidos de centro, também tem um diálogo junto com partidos de direita para tentar construir essa frente ampla, como a gente viu nas eleições, enfim, que elegeram Lula esse terceiro mandato. E do outro lado, nós temos outros 3 candidatos que já têm uma visão mais de retornar ao Partido dos Trabalhadores, que existia ali há cerca de 2 décadas, numa visão mais, de fato, à esquerda. E com isso, existe essa divisão que pode mudar bastante quais alianças vão ser fechadas para o próximo pleito eleitoral, as próximas eleições presidenciais, e quais vão ser esses novos rumos, até mesmo do fim desse mandato atual de Lula para a governabilidade, já que se os partidos não vão acabar fechando uma aliança para 2026, já pode ter gente saindo do barco, saindo das votações ali no Congresso em apoio ao presidente Lula,
antes desse, de fato, movimento das eleições de 2026 acontecer. Então, só para a gente encerrar esse assunto, quero entender novamente, então, quem são esses nomes na disputa e os desafios aí, né, do PT diante desse cenário, né, complicado em especial em relação às contas públicas. Vamos lá que eu vou pegar aqui todos os nomes certinhos, Suane, porque a gente tem entre os candidatos a essa presidência do PT, Edinho Silva, que é esse, então, o favorito do presidente Lula, que é ex-prefeito de Araraquara, tem uma visão mais moderada, inclusive de conversas com esses outros candidatos, aliás, outros partidos, inclusive de centro e de direita, para tentar sempre formar uma frente ampla ali a respeito de como vai ficar a definição. Além disso, a gente tem Rui Falcão, que já foi, inclusive, presidente do Partido dos Trabalhadores em outros anos, Rui Falcão, que integra essa ala que já prefere que o PT fique mais ao lado, de fato, da esquerda e que retorne ao que a gente viu em anos anteriores, inclusive quando havia um movimento sindicalista mais forte, enfim, outras definições políticas nesse sentido. A gente tem ainda Romênio Pereira, que é o atual secretário de Relações Internacionais do partido e é representante do movimento do PT, e Walter Pomar, que é ex-vice-presidente do PT e é o dirigente nacional e integrante da articulação da esquerda. Ele que então é entendido como, entre esses candidatos, o que mais quer puxar o partido, aquele PT raiz, de fato, mais de visão de esquerda e menos que negocia, de fato, com esses outros partidos que têm visões antagônicas, como partidos de centro-direita, partidos de direita. São esses 4 candidatos, Edinho ainda como parte dessa frente majoritária de diálogo com outras frentes políticas, outros entendimentos políticos, mas também temos Rui Falcão, que é um candidato muito forte, já atuou como presidente do PT, Romênio Pereira e Walter Pomar. Paola Cuenca, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Vamos acompanhar, né, quando, né, a gente deve ter, então, esse resultado aí dessa eleição do PT, já que a gente já vê toda essa movimentação, né, em torno dessa questão dessas eleições, né, quem pode ser esse nome, se Lula mesmo, se, quem sabe, né, pode surgir aí um outro candidato. Bom, até o momento Lula é colocado, né, sempre como o nome principal, aí, embora várias vezes, quando questionado, ele não queira muito antecipar ali as coisas, mas a gente sabe que isso tudo impacta também nas eleições do ano que vem. Muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Até mais, Suane.